Aleluia! Você que está aí conosco agora, nos assistindo, seja bem-vindo ao podcast Academia da Graça, graça e paz do Senhor Jesus. Que você seja hoje muito edificado, que você receba hoje graça sobre graça em mais um episódio que estamos aqui com muita alegria e sabendo que vamos receber muita revelação da parte do nosso Pai através do instrumento de Deus que está aqui conosco, que é o apóstolo Antônio Lisboa. Seja bem-vindo, apóstolo, graça e paz. Graça e paz, que alegria, que prazer estar de volta para mais uma bateria de perguntas aqui com o Renato. Tenho certeza que muita luz, entendimento, revelação de Deus na palavra vai chegar até você a partir de agora. Com toda certeza, se prepare aí. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe essa mensagem aqui para que mais pessoas possam ser edificadas debaixo dessa revelação poderosa. Tá ok? Então, fique conosco e nós vamos começar agora as perguntas. E a primeira pergunta que eu quero lançar aqui hoje, apóstolo, é essa: que aspectos da vida de Abraão apontam para Jesus? Olha, Abraão é uma figura de destaque na Bíblia. E ele aponta para Jesus, porque, na verdade, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo que está escrito na Bíblia é um arranjo divino. Tudo está ali, né, de uma maneira divinamente inspirada e divinamente arranjada para revelar Jesus. Como eu disse há algum tempo atrás, tudo que a Bíblia fala é factível. Nós não temos ali nenhuma historinha da carochinha, não temos ali nenhum conto de fadas, não temos nenhum mito, nenhuma história, né? Mas temos ali histórias, né? E a Bíblia foi escrita num período de 4.000 anos, e nesse período, né, aconteceram muitos fatos. E temos a história de Abraão. A Bíblia fala que Abraão, Deus chamou da terra de Ur dos Caldeus. Deus disse para ele: Abraão, sai. Na época era Abrão, né? Abrão, sai da tua terra e vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. E veja bem, Jesus saiu, né, da sua glória, da sua pátria, do céu. Jesus saiu do Pai, né, deixou tudo para trás, sua glória, suas riquezas, e veio à terra. Veio à terra. E ele veio constituir uma nação de reis e sacerdotes, que é a igreja. Deus engrandeceu o nome dele, e o nome dele será exaltado, no fim dos tempos, será exaltado sobre todos os nomes. Já está sendo exaltado sobre todo nome, mas será de maneira reconhecida por todos os povos, né? Exaltado quando ele voltar em glória, né? Quando ele estabelecer aqui o seu reino, e aí todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é o Senhor, para a glória de Deus. Então, Jesus é o perfeito Abraão. Nós temos o Abraão da história, o Abraão que Deus chamou, né, lá em Gênesis capítulo 12, né? E você vê o paralelo, como eu falei aí, que há entre a história de Abraão e a história de Jesus. E não para por aí, não para por aí. Você vê, por exemplo, que Abraão foi provado, e a palavra diz que Deus diz para ele ir no Monte Moriá e sacrificar seu filho. Abraão foi com Isaac e um servo, né, e foi para sacrificar seu filho. Interessante porque quando você assiste filmes sobre Abraão, você sempre vê ali um personagem triste, abatido, deprimido, né, desolado, porque tinha que sacrificar seu filho. Mas a Bíblia, no Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo diz que Abraão, ele era tão ligado a Deus, ele tinha tanta revelação de Deus, que ele via a bondade de Deus em tudo. Então não há nenhum registro que Abraão ficou abatido, ficou muito desolado, porque tinha que levar seu filho para ser sacrificado. Eu penso que Abraão tinha tanta confiança em Deus, porque, por sinal, isso é revelado, né? Lá no livro de Hebreus, é revelado que Abraão, ele tinha fé, que se tivesse que matar Isaac,
Deus iria ressuscitá-lo. Abraão tinha fé que ele ia subir o monte com Isaac, né? E se tivesse que, de fato, matá-lo ali no altar em sacrifício a Deus, ele não voltaria deixando Isaac para trás, ensanguentado ali e morto. Mas ele sabia que Deus tinha poder e que iria ressuscitá-lo. Interessante porque até aquele momento não havia nenhum caso de ressurreição. Não havia nenhum registro de ressurreição. Verdade. De fato, ninguém havia ressuscitado dos mortos. Então, Abraão, ele cria piamente nisso, né? E eu penso que Abraão disse para Isaac: meu filho, bora lá no Monte Moriá, vamos lá para adorar a Deus e vamos sacrificar. Pega aí lenha, pega o cutelo e tal. Isaac, que também era bem instruído, né, na fé, ele foi com o pai, foi alegre com o pai. Agora, qual o paralelo que traçamos entre essa história e a história de Jesus? Você vê ali a figura de um rapaz levando lenha nas costas, subindo o monte Moriá, né, e tendo seu pai ao lado. E 2000 anos à frente, você vê Jesus subindo o Monte Caveira, mas não tinha o pai ao lado. Não tinha o pai ao lado. Por que não tinha o pai ao lado? Porque Deus, o Pai, teve que se afastar dele, porque ele estaria ali representando a humanidade perdida. Jesus seria na cruz, né, o réu condenado, e o Pai seria o juiz, reto juiz, para lançar sobre ele todo juízo, toda indignação e ira que tinha em relação aos pecados da humanidade, contra os pecados da humanidade. Então teve que separar. Quando Jesus falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual era o cálice? O sofrimento, os pregos que ele teria que receber ali nos braços? Seriam os açoites? Não. O cálice era a separação do Pai. Jesus, em nenhum momento, ficou separado do Pai. Ele e o Pai sempre estiveram ligados na mesma essência eternamente. Mas ali, naquele ato de sacrifício, Jesus teria que, literalmente, se afastar do Pai, o Pai teria que se afastar dele, para se cumprir a reta justiça. Então, o que vemos na história de Abraão? Vemos o rapaz Isaac subindo o Monte Moriá com madeira nas costas, né, para o sacrifício, e Abraão, o pai, ao seu lado. No caso ali de Jesus estava subindo o monte com madeira nas costas, mas sem o pai ao seu lado. Lá, na hora do sacrifício, Isaac olhou para o pai e disse: Pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, o altar já está feito, está ali estabelecido, está edificado. Cadê o cordeiro, pai? Onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro? Essa pergunta de Isaac, cadê o cordeiro? Ela foi ecoando no tempo, passando anos, milhares de anos, até chegar lá no Rio Jordão. E a resposta para Isaac foi dada por João Batista. Aleluia. Quando Jesus apareceu ali, Isaac disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Olha o arranjo divino, né? E agora, Isaac perguntou: onde está o Cordeiro? Abraão não tinha uma resposta ali naquele momento, mas ele levantou os olhos. Aí ele viu o Cordeiro provido, ele viu a provisão de Deus. Agora, me chama a atenção, Renato, que Sim. Deus não disse para Abraão que o cordeiro era para Abraão ou era para Isaac, né? Deus disse assim: o cordeiro é para mim. E aí Abraão olhou para seu filho e disse: filho, Deus proverá para si. Olha só, não é Deus proverá para mim, nem Deus proverá para você o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Porque o cordeiro era para Deus mesmo. Porque para Deus justificar o pecador, ele precisava de um cordeiro perfeito. Não podia ser qualquer cordeiro. E Deus então olhou para a terra, né, durante 1500 anos da lei, da história ali do povo de Israel. Deus não viu um justo sequer.
Deus não viu um justo sequer na terra. Que ele pudesse dizer, vou pegar esse justo e sacrificar ele pela humanidade. Não encontrou o cordeiro. Por isso que a resposta para Isaac, a resposta perfeita, estava lá no dia que João Batista falou. A resposta veio de João Batista, quando Jesus apareceu lá no batismo, e ele disse, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, veja bem, o cordeiro tinha que ser perfeito. Deus olhou e disse, não tem nenhum cordeiro, então eu vou ter que me tornar homem, eu vou ter que encarnar, vou ter que me tornar homem, vou ter que ser o cordeiro. E aí Jesus disse, tá bom, pai, eu vou lá. E aí Jesus veio como cordeiro para ser sacrificado por nós na cruz do Calvário. E aí Deus então proveu para si o cordeiro para justificar a humanidade. E ali no monte, Abraão viu um cordeiro amarrado pelos chifres, né? E ele pôde então tomar aquele cordeiro e ele percebeu que aquele cordeiro era para substituir Isaque. Como cordeiro perfeito de Deus na cruz, veio para substituir a mim e a você, morrendo no nosso lugar. Glória a Deus, apóstolo. Então veja que na história de Abraão nós temos essas similaridades com a história de Jesus, mostrando, apontando para Jesus, né, que é o perfeito Abraão de Deus. Aleluias. Apóstolo, como que Jesus aparece na história de Isaac e seus dois filhos, Jacó e Esaú? Essa história é comovente e mostra Jesus de uma maneira, sem dúvida, né, impactante, né? E veja você, Isaac teve dois filhos, gêmeos, né? Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, portanto, ele era o primogênito. Sim. A palavra diz que Jacó veio em seguida agarrado no calcanhar dele, né? Mas como ele saiu primeiro da madre, né? Então ele foi considerado o primogênito. Naquela época, quando um pai tinha dois filhos, ele tinha que repartir a herança em 3 partes. Por quê? Porque o primogênito recebia 2 partes. Recebia porção dobrada. Quando a Bíblia fala de porção dobrada, está se referindo ao direito de primogenitura. Nós somos primogênitos. A palavra de Deus em Hebreus fala que nós temos chegado à igreja dos primogênitos. Então, nós somos primogênitos. Por que nós somos primogênitos? Porque Deus nos incluiu no seu primogênito, que é Jesus. Aleluia. E nós, então, nos tornamos primogênitos. Herança dobrada. A igreja dos primogênitos. Dobrada. E temos direito à herança dobrada, a porção dobrada, né? Então, Esaú tinha o direito da primogenitura e era, portanto, porção dobrada da herança. Mas Esaú não deu valor à primogenitura. Esaú desprezou. Num certo dia, o pai chamou Esaú. A palavra diz que Isaac já estava idoso e não tinha mais uma visão. Ele enxergava muito pouco, enxergava só assim penumbras, sombras, não enxergava direito as pessoas. E então ele chamou Esaú, disse, Esaú, vem cá. E aí Esaú chegou e disse, sim, pai. Meu filho, Isaac sabia que Esaú era bom caçador. Disse, meu filho, me deu uma vontade aqui de comer um guisado de um animal. Vai lá no campo lá e caça um animal, traz para mim, faz um guisado aí, sua mãe sabe como é que faz aí, qual que é o tempero certo, ela vai fazer o tempero aí, sabe? Faz esse guisado, traz para mim, meu filho. Que aí depois que você trouxer esse guisado, eu garanto a você que já vou liberar a bênção da primogenitura, a bênção que vai confirmar a sua primogenitura. Aí o Esaú disse, maravilha, e Esaú saiu. Né? Nesse meio tempo, nesse ínterim, Rebeca, né, a mãe, ouviu aquilo, estava lá de trás da porta, ouviu a conversa do pai com Esaú, e aí Rebeca correu na ponta dos pés, chamou Jacó, disse, corre Jacó, vem cá, olha Jacó, vai correndo depressa Jacó, pega um animal lá, traz correndo para mim fazer um guisado para o seu pai, porque o seu pai falou para Esaú, né, que se ele trouxer um animal hoje, e eu fizer o guisado, e ele comer, ele vai abençoar, Esaú vai liberar a bênção da primogenitura. Então corre lá, porque aí ele vai abençoar você. O Jacó, né, parou um pouco assim, né, olhou para a mãe e disse, mãe, peraí, mas se eu fizer isso, meu pai vai perceber que sou eu. Ela disse, não preocupe, eu tenho um plano, corre lá e faz o que eu estou fazendo, o que eu estou mandando. Aí, né, o Jacó foi, correu, saiu na frente do Esaú, conseguiu trazer o animal e tal, e Rebeca preparou rapidamente lá o guisado para o marido,
Isaac, né? E então disse para Jacó: vou colocar umas peles aqui de animais, né, de cordeiros em você. Aí você chega lá coberto com essas peles. Quando seu pai tocar, ele vai perceber que seu corpo está peludo e vai lembrar de Esaú, porque Esaú tem muito cabelo, muito pelo no corpo. E então o que vai acontecer? Seu pai vai saber, vai pensar que é Esaú e vai abençoar você, meu filho. Corre lá. E aí, então colocou as peles em Jacó. Ele chegou. Ele disse: pai, chegou lá meio desconfiado assim e tal, né? E disse: pai, penso eu até que ele tentou imitar a voz do irmão, né? Pai, e o pai disse: sim, quem é? Ele disse: sou eu, Esaú. Esaú? E o pai ficou meio desconfiado também, mas disse: vem cá, meu filho, vem cá, deixa eu tocar em você, deixa eu sentir seu cheiro. Né? O pai conhecia bem os filhos até pelo cheiro, né? Sabia diferenciar um do outro. E então ele ficou assim e tal, disse: ah, meu filho, a voz é de Jacó, mas eu estou tocando aqui, estou sentindo a pele, tudo é de Esaú. Ah, tá bom então, meu filho. Trouxe aí o guisado? Trouxe. Ele comeu e liberou a bênção, disse: meu filho, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Aleluia. E o Jacó tomou posse. O Jacó tomou posse da bênção da primogenitura, né? Depois Esaú chegou, ficou bravo e tal, mas aí a história encerrou ali com Jacó, com Isaac confirmando a bênção sobre Jacó. Agora, é onde que Jesus aparece nessa história, né? Onde Jesus aparece? Veja bem, um dia eu cheguei diante do Pai. Eu, Antônio Lisboa, cheguei diante do Pai. O pai olhou e perguntou: quem é? Eu disse: Jesus, pai, é Jesus. Estou aqui no nome dele, né? Aí você fala: mas peraí, o senhor mentiu lá, dizendo para o pai que era Jesus? Não. Paulo diz que nós somos revestidos de Jesus. Aleluia. Nós estamos vestidos de Jesus. Ou seja, nós estamos vestidos com as peles do Cordeiro, com a pele do Cordeiro, que é Jesus. Então, quando chegamos diante de Deus, Deus não nos vê mais como pessoas naturais, pessoas deste mundo, porque cada um de nós que converte a Cristo se torna um com Ele. Aleluia. E Deus então passa a ver só Cristo, só Cristo. Deus não vê o Antônio Lisboa mais, Deus vê Cristo. Então quando eu chego diante dele, ele até vai dizer como Isaac: ah, eu percebo que a voz é de Antônio, mas o cheiro, essa fragrância suave, é do meu filho perfeito, Jesus. Aleluia. E eu sinto que você está revestido de Jesus. Então, até o fato de Isaac não ter enxergado mais, revela algo. Porque agora, nesse tempo da graça, Deus não enxerga mais o homem carnal que está em mim. Deus enxerga o Cristo, Deus enxerga o Cordeiro, Deus enxerga Jesus. Glória a Deus. Então, nessa história de Isaac, Jacó e Esaú, nós temos aí essa analogia que é perfeita e está 100% de acordo com o que Paulo escreve em suas cartas, mostrando que não mais eu, mas agora Cristo vive em mim e agora eu sou um com Ele, Ele habita em mim, Ele se sobressai, Ele me reveste dele, eu estou revestido com as peles do Cordeiro. Glória a Deus, apóstolo. Que bênção, que história maravilhosa, hein? Que revelação. Que reviravolta aí, né? Apóstolo, qual que é o personagem do Velho Testamento que mais aponta para Jesus? Olha, não tenho dúvida que é José. E para falar dessas similaridades, né, de José com Jesus, porque são muitas. Algumas pessoas falam que são 30, outros falam que são 50. Eu já cheguei a mais de 60 pontos similares, semelhanças que há, né, da história de José e de Jesus, mas eu vou citar aqui algumas coisas que eu anotei, né? São várias similaridades, né? Você vê, por exemplo, José foi rejeitado pelos irmãos e vendido como escravo, enquanto Jesus foi rejeitado pelos irmãos e foi traído por Judas, né, e vendido, né, por 30 moedas de prata, né? Você vê, José teve sonhos proféticos sobre o seu futuro, enquanto Jesus teve visões
e profecias sobre a sua missão. José foi humilhado e vendido como escravo, mas posteriormente ele foi exaltado e se tornou governador do Egito. Jesus também foi humilhado e crucificado, mas ressuscitou e foi exaltado à direita do Pai. E um dia será exaltado em Israel, diante do seu povo. Você vê, por exemplo, José perdoou seus irmãos e se reconciliou com eles, enquanto Jesus ensinou sobre perdão e se reconciliou com a humanidade. José foi injustamente acusado e preso, mas provou a sua inocência e foi libertado. Jesus também foi injustamente acusado e condenado, mas foi inocentado e ressuscitou. José atuou como mediador entre seus irmãos e o faraó, enquanto Jesus atua como mediador entre Deus e a humanidade. A vida de José foi marcada por eventos que mostraram a providência divina, assim como a vida e a obra de Jesus foram também direcionados por Deus, e você vê, né, Deus manifestando de forma tremenda, gloriosa, através dele, pela vida dele. E são muitos os pontos similares, né? José, por exemplo, se tornou o salvador do Egito, né? E Jesus se tornou e é o salvador da humanidade. Aleluia. Então, há muitos pontos similares, né? Muitas semelhanças, né, entre José e Jesus. E não tenho dúvida que José é o tipo de Jesus que mais tem semelhanças com ele. Aleluias. E o que o senhor diz, apóstolo, de Jesus na história de Noé? Pois bem, na história de Noé, nós vemos ali 1650 anos depois da queda de Adão, Deus olha para a terra e Deus decide que iria destruir a humanidade, porque o limite da iniquidade já tinha sido ultrapassado. O ponto que Deus estabeleceu, né, de suportação, de longanimidade, naquele caso ali, Deus disse, olha, eu vou ter que destruir, chegou o tempo, não dá mais para suportar isso, porque agora já passou todos os limites, eu vou ter que mandar juízo, vou ter que destruir a humanidade com dilúvio, né? Mas aí diz a Bíblia que um homem chamado Noé, né, achou graça diante de Deus. Noé, o nome dele, do original, significa descanso. Olha só o arranjo divino. Noé, o descanso, achou graça diante de Deus. Então, Noé, o descanso, achou favor diante de Deus. Aleluia. Mostrando o quê? Que Deus quer confiança nele a tal ponto que entremos no descanso dele, né? Noé, então, voltado para Deus, né, naquele tempo de tanta degeneração, degradação, e Deus estava na iminência de destruir a raça com o dilúvio, ele achou graça e aí Deus disse para ele, Noé, vou te passar instruções. Você vai, ajunta madeira e constrói uma arca, e todos que entrarem nessa arca serão salvos da minha sentença, do meu juízo. Todos que entrarem na arca serão salvos do juízo. E Noé, então, passou a juntar madeira para construir a arca. Observa bem, Jesus trabalhou durante 30 anos da sua vida, grande parte da sua vida, ele trabalhou em Nazaré com o quê? Trabalhou com madeira. Jesus era o quê? Carpinteiro. Ele trabalhou com madeira. Noé trabalhou muito tempo com madeira, Jesus trabalhou com madeira. Noé foi lá e construiu a arca. E quem entrasse na arca seria salvo da destruição, do juízo. Jesus carregou madeira, subiu o monte com a madeira, foi crucificado na madeira, e todos quantos se identificam com ele na madeira, todos que entendem que foi crucificados com ele na madeira, são salvos. Tem a salvação. Então Jesus se tornou a arca da salvação. Aleluia. Né? Então, essa história de Noé aponta para Jesus do início ao fim. Tem como, né, apóstolo? O que o senhor explanou aí, não tem como negar. Apóstolo, e por fim, nos fala de Jesus na história do rei Davi. Pois bem, na história do rei Davi, né, você vê Davi, o improvável, né? A palavra diz que Jesus era desconhecido,
Ele esteve lá em Nazaré por 30 anos, no anonimato, e quando ele apareceu, em cena, ministrando a palavra de Deus, se revelando como o Messias de Israel, até os seus irmãos o desprezaram. Não deram bola para o que ele falava, não importava com o que ele falava, desprezaram ele. E os fariseus, os doutores da lei lá de Israel, os religiosos, diziam: quem é esse aí? Esse é o filho do carpinteiro. O que sabemos dele é que ele é filho do carpinteiro. Quando Samuel foi enviado à casa de Davi, Samuel mostrou, aliás, Jessé, que era pai de Davi, mostrou seus irmãos para Samuel, na expectativa que um deles seria escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Os mais fortes. Os mais fortes, os mais belos. E Davi estava lá desprezado. Jessé sequer citou o nome de Davi. Mas quando Davi aparece, Samuel diz: é esse aí. Ele é o escolhido. E então ele foi ungido. Olha só, foi ungido. Jesus foi ungido. Lá no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele. A partir dali, ele se tornou o Cristo, o ungido. Até então, ele era Jesus, o filho do carpinteiro. A partir dali, do Rio Jordão, no batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, ele recebeu a unção do Pai, e ali já não era mais só Jesus, carpinteiro de Nazaré, mas era Jesus, o Cristo, o Messias, o Machia, o enviado do céu para a redenção de Israel. E Aleluia. Davi foi levado ao trono. Jesus, quando ressuscitou, foi levado ao trono, subiu ao trono, sentou no trono do Pai. Aleluia. A palavra diz que Jesus era filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque havia promessa de Deus a Davi que não faltaria sucessor para ele no reino e que o reino dele seria um reino eterno. Sem fim. Sem fim. Jesus, então, veio para cumprir isso. Então, Jesus era o Davi perfeito, que veio sentar no trono e que um dia voltará a essa terra, sentará no trono de Jerusalém para confirmar a promessa de Deus a Davi, e ele, então, o Davi eterno, vai governar Israel e vai governar o mundo para sempre. Aleluia, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai governar para todo sempre. E aqui nós também queremos encerrar mais esse episódio do nosso podcast Academia da Graça. Eu vou pedir para o apóstolo citar também as suas redes sociais, né, apóstolo? Tem muita palavra de edificação ali. Exatamente. Se você aprecia, a revelação de Deus na palavra, se você quer receber sempre, uma nova dose de força, de ânimo, de vigor, de energias espirituais, de alimento do céu, você siga o meu perfil no Instagram, porque sempre ali estou compartilhando algo novo de Deus para você, tá? Muitas vidas têm sido edificadas por todo mundo, muitos já estão seguindo meu perfil, outros ainda não. Neste mês agora nós tivemos cerca de 300 mil visualizações. Aleluia. Então, isso está mostrando para mim que tem muita gente que já está participando, já está ouvindo as palavras. Muitos ainda não decidiram me seguir. Mas eu sei que Deus vai dar essa graça, e quem sabe você, que ainda não segue, vai seguir, vai compartilhar o nosso perfil e vai trazer mais seguidores, tá? Faça isso, tá? Ficarei muito gratificado, tá bom? E estou lá no TikTok, no Facebook, tá? E que você continue participando aqui, sempre acompanhando os nossos podcasts, mensagens, e que divulgue também esse canal aqui, tá certo? É isso mesmo, meu querido irmão. Você que ainda não segue o apóstolo Antônio Lisboa, siga ele nas redes sociais. Com certeza você será poderosamente edificado. Você que ainda não se inscreveu no canal do nosso podcast aqui, Academia da Graça, se inscreva aí, curte, compartilhe, faça um comentário, sabe? Seja esse instrumento de Deus para que mais pessoas possam entrar no fluir do rio da graça que tem sido aqui esse podcast. Aqui, né, Renato? Exatamente. Botar a boca aí no trombone, tem que falar alguma coisa. Tá gostando, não tá gostando? Até mesmo fazer pergunta também, né, apóstolo? Colocar lá, não tô gostando, ok. A participação aqui que é a chave. Então você tem que participar. Participa mais do canal, tá bom? As perguntas eu já falei aqui, eu vou dar um espaço aqui, vou ter um podcast especial aqui e vamos estar respondendo essas perguntas que vocês mandarem. Tá legal? Exatamente. Então mande perguntas, aproveite.
né, e extraia desse homem que tem muita coisa para nos passar. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por estar assistindo. Continue avançando e crescendo debaixo dessa graça. Fica na paz. Um grande abraço. Deus abençoe.